essa instituição, que é profundo conhecedor também, porque estuda muito Espiritismo. Hoje vai nos falar sobre a parábola dos talentos e vai nos dizer o que é talento. A palavra do nosso irmão Leandro. Boa noite a todos, então, meus irmãos e minhas irmãs, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram hoje. Que todos sejam acolhidos na paz do nosso Mestre Jesus, que todos possam levar ao final deste trabalho dessa noite de hoje aquilo que aqui vieram nessa noite buscar. Que todos possam ser acolhidos e recebidos em nome do Mestre Jesus. O tema da nossa exposição de hoje, então, nós vamos falar do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, aliás, do capítulo 16, que é intitulado Não se pode servir a Deus e a Mamon. E dentro deste capítulo, nós vamos trabalhar em especial hoje a parábola dos talentos. Uma parábola bem conhecida de todos, eu aposto que é para todos conhecida, essa parábola. Então nós vamos hoje, nessa noite, refletir um pouco do significado dessa parábola para a nossa vida, no dia de hoje. Quando eu não entro aí, já chama. Bom, meus irmãos, então neste capítulo nós vamos refletir sobre a importância de sabermos administrar os bens que Deus confia a cada um de nós. Então nós vamos ver do que se trata essa parábola e quais são os bens esses que Kardec vai nos trazer, que fala dessa parábola. Então começamos ali, o capítulo inicia então com Jesus explicando o que é preciso para sermos perfeitos. Então, para que cheguemos até a perfeição, é preciso, durante a nossa caminhada, então, seguir alguns pontos. Um desses pontos, Jesus explica lá: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então, aqui Jesus já fala da necessidade do nosso desapego material. Então, para que a gente possa chegar no nosso objetivo de caminhada, que é a perfeição, é necessário o desapego dos bens materiais. Ou seja, tudo aquilo que eu acumulei nas minhas existências, que se refere à questão material, digamos a casa, status, carros, dinheiro, nada disso nós levamos durante o nosso caminho. Mas o que levamos é aquilo que nós cultivamos dentro da moralidade. Então, este é o maior tesouro que nós podemos construir, que nós podemos ajuntar durante a nossa existência e que devemos e podemos carregar por toda a nossa existência, por toda a nossa caminhada até a perfeição. Então, aqui ele diz: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, ou seja, dá aquilo que tens de valioso para aqueles que nada têm. Em seguida, então, temos a narração da parábola do homem rico, onde Jesus fala da história de um homem que durante muito tempo acumula muitos bens. Para quem não conhece a parábola do rico, aquela parábola que fala, que Jesus conta, aliás, a história de que havia um homem rico, um homem que se vestia muito bem, que tinha todo o luxo ao seu dispor, e que à porta da sua casa havia um homem muito pobre, que era Lázaro. Se chamava Lázaro esse homem. E esse homem ficava sentado todos os dias à beira da porta desse homem rico. Esse homem ele já era uma pessoa de idade, ele tinha o seu corpo tomado por ferimentos, e conta a história que inclusive os cães vinham lamber as suas feridas. Então esse homem ficava todos os dias ali à espera de um pouco, nem que seja as migalhas daquilo que o homem rico poderia dar para ele. Mas nem isso o homem rico lhe dava. Então aí ambos desencarnam e ainda o homem pobre, Lázaro, vai para junto
do pai Abraão, e lá ele encontra do outro lado, ardendo nas chamas do inferno, ele vê então o homem rico. Né? Então, e aí o homem rico pede, né, para que Lázaro auxilie a amenizar aquela dor que ele sente. Né? E aí então se tem ali o desenrolar da história. Depois, em seguida, nós temos uma outra história, né, que é a entrada de Jesus na cidade de Jericó e o encontro de Zaqueu. Né? Então Jesus encontra-se com Zaqueu neste momento. Né? Zaqueu, aquele homem pequeno, de baixa estatura, que subiu ao alto de uma árvore para poder avistar Jesus. Né? Então nós temos esse outro momento ali de um homem rico também, né? Então de um homem rico, e que se propõe a Jesus então se desfazer de metade daquilo que ele juntou, das suas riquezas, para dar aos pobres. E por fim, então, né, nós temos aqui a parábola do Lázaro, conforme eu tinha falado ali, e depois nós temos então a parábola dos talentos. Aí Jesus fala, né, dessa parábola. O que nos diz essa parábola então? Havia um homem, né, um homem rico, e ele chama os seus 3 empregados, e ele entrega para cada empregado, e isso aqui eu acho importante salientar, que o Evangelho fala, que o patrão destina uma quantidade de talentos para cada um, conforme a capacidade de cada um. Então, ou seja, o patrão não deu talentos a mais para aquele que não conseguiria administrar essa quantidade. Então, o primeiro servo recebe então 5 talentos, o outro recebe 3 talentos, e o último recebe 1 talento. E aí então Jesus vai seguir nos contando o que acontece durante esse momento. Então um dos servos recebeu 5 talentos, né? E ao prestar contas com o patrão, ele devolve então 10 talentos. O segundo então, né, o segundo servo, então o patrão lhe dá 2 talentos, ao retornar recebe 4 talentos. E ao terceiro, então, servo, né, recebe um único talento, porém, ao invés de investir esse talento, ele enterra na terra. Então, o que Jesus tinha por objetivo nos falar através desta parábola? Né? Jesus, então, queria nos mostrar em que situação nós nos encontramos hoje. Naquela época, Jesus já queria mostrar isso, já queria questionar aquelas pessoas em qual dessas 3 situações aquelas pessoas estavam. Será que elas estavam na condição do primeiro, do segundo ou do terceiro servo? E ao ler essa parábola, minha gente, então eu comecei a ver que ela se encaixa em muitos momentos do nosso evangelho. Então, porque ela vai falar da questão da administração de bens, mas não de bens materiais, mas de bens morais. E quais são esses 2 bens, né, que nós temos hoje, que Deus nos confiou? Lá naquele tempo, o servo então lhe dá o patrão, aliás, dá para cada um dos servos, ele entrega uma quantidade de talentos. O talento naquela época era uma riqueza, era algo de valioso para aquele homem. Então ele pegou aquilo que ele tinha de mais valioso e repartiu entre seus 3 servos. E hoje nós? Então hoje nós recebemos de Deus, também conforme as nossas condições, conforme as nossas possibilidades, as nossas necessidades, também recebemos uma quantidade de talentos. E o que será que nós estamos fazendo com esses talentos? Essa é a grande pergunta, então, que Jesus fez naquela época, aquelas pessoas a refletirem. E é a mesma pergunta que hoje nós precisamos refletir. Em qual situação nós nos encontramos? Será que nós recebemos aqueles 3 talentos? Será que nós recebemos será que recebemos os 5 talentos? Será que recebemos os 2 talentos? Ou será que nós recebemos 1 talento? Então eu vou colocar aqui para vocês, né, um exemplo através de situação. Vamos pegar um exemplo daquele que recebeu 5 talentos. Digamos que a pessoa que recebeu 5 talentos, se fosse nas situações de hoje, nas condições de hoje, vamos botar aquela pessoa que nasceu numa condição favorável de família, né? Uma família, digamos, com posses, estudou em boas escolas, trabalhou em posições, em cargos que lhe trouxe uma boa remuneração, né? Ou seja, ele teve, de uma certa maneira,
ele teve a sua vida mais facilitada, né? Ele construiu uma casa grande, uma casa boa, tinha um bom carro, né? Mas ele optou então por fazer o seguinte: ele pegou a sua casa, separou um canto lá da sua casa, e aquele canto ali ele começou a arrecadar alimentos. Ele começou a estocar alimentos ali. Ele utilizou da sua cozinha para preparar esses alimentos. E aí ele utiliza o seu carro para levar esses alimentos para debaixo dos viadutos, para debaixo das marquises, para as praças, onde ele ia encontrando no caminho pessoas que estavam em situação de rua, ele ia levando esses alimentos. E a gente vê hoje, enquanto isso é importante numa noite fria como hoje, alguém fazer um trabalho desse. Então ele utilizou da sua riqueza para essas pessoas que necessitavam. Agora vamos para o segundo que recebeu apenas 2 talentos. É aquela pessoa que não nasceu numa condição tão facilitada. Nasceu de viver uma forma mais humilde, né? Teve que trabalhar bastante, não teve tantas possibilidades quanto o primeiro, mas mesmo assim, isso não significou obstáculo para que ele pudesse fazer o bem. E então esse segundo homem, mesmo não tendo condições financeiras como aquele primeiro lá, mas ele colocou-se a serviço do bem. Ele servia a sua comunidade, ajudava no que era possível. Aquilo que a comunidade precisava, ele estava lá. Muitas vezes fazia serviços gratuitos para um e para outro que sabia que não poderia lhe pagar, mas ele fazia um servicinho aqui, um servicinho ali, para as pessoas que precisavam e que não tinham como lhe pagar. Mas ele fazia. Ele dedicava o seu tempo, a sua existência para aqueles que precisavam. E aquele que recebeu apenas 1 talento, aquele que recebeu, segundo a parábola, ele enterrou. E quantas pessoas hoje nós conhecemos que enterram o seu talento? Então, quando Jesus fala da entrega desses talentos, que esse patrão entregou os seus talentos, e a gente entendeu que esses talentos eram bens preciosos para eles, vamos compreender agora quais são os talentos que nós hoje recebemos. E os 2 talentos que eu considero mais importantes, e é o que nós temos mais dificuldade de compartilhar, são o tempo e a vida. A gente pode até apertar um pouquinho nas despesas de casa e tirar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão para doar àqueles que precisam. Mas nós temos ainda muita dificuldade de compartilhar o nosso tempo e a nossa vida. Então, colocando novamente, voltando lá, aquele que recebeu os 3 talentos, ou aquele que nasceu numa condição mais favorável, ele doou o seu tempo, ele doou a sua vida, ele doou a sua casa, ele doou os seus bens para o bem do próximo. Utilizou da sua casa, utilizou do seu carro, utilizou do seu tempo e da sua vida para levar o alimento àqueles que estavam necessitando. Mas não apenas levar o alimento, mas a cada lugar que ele parava para entregar aquele alimento, ele sentava-se para escutar a dor do irmão. E quantos de nós hoje fazem isso? Quantos hoje são capazes de sentar do lado de um irmão para escutar as suas dores, as suas lamentações? Aquele que recebera 2 talentos, que não tinha tantas posses assim, não tinha tantas condições assim, mas servia. Dividia o seu tempo, fazia um servicinho aqui, um servicinho ali para aqueles que precisavam, nunca dizia não. E as pessoas sempre lembravam dele quando era necessário. Lembravam porque sabiam que poderia contar com ele. Então ele não tinha posses materiais para compartilhar, mas ele tinha algo maior para dar, que era o seu tempo e a sua vida. Então, e aquele que recebeu 1 talento, aquele que enterrou o seu talento, são aquelas pessoas que nasceram mesmo numa condição pobre, numa condição muito humilde, de extrema pobreza. Mas aquela pessoa acha que ela não é digna de servir, que pelo contrário, ela tem que ser servida. Os outros têm obrigação com ela. Ela é que tem que ser servida porque ela não tem como ajudar. Ora, minha gente, Deus nos capacita de tantas formas
da gente trabalhar. Por isso que quando a gente reencarna, quando estamos no processo final, segundo Divaldo Franco, o processo final da nossa, para a gente entrar na reta de reencarnação, os espíritos vão dizer que a última recomendação que nós recebemos é de que nós estamos vindo para servir. Nós não estamos vindo aqui a passeio. Nós estamos vindo única e exclusivamente para servir. Mas quando eu sirvo o meu próximo, eu estou exercendo a caridade, praticando o amor. E quando eu exerço a caridade, quando eu pratico o amor, eu não estou fazendo apenas o bem para o meu próximo. Eu também estou crescendo, eu também estou melhorando. Porque eu estou entendendo o quanto é importante a minha existência aqui. O quanto a minha vida tem importância. O quanto essa chance que a gente recebeu para estar aqui é importante. Porque cada encarnação que nós recebemos, cada oportunidade que nós recebemos para aqui estarmos, nós precisamos agarrar essa oportunidade com as duas mãos. E segundo os espíritos, no plano espiritual, existe uma enorme fila de espíritos aguardando para reencarnar. Porém, muitos vão ficando para trás porque ainda não estão nas condições propícias para a reencarnação. Porque talvez não aproveitaram a última encarnação para fazer o bem. Mas aqueles que dedicaram sua vida em prol do próximo, que amaram o seu irmão, respeitaram, que se doaram para os outros, esses sim, esses vão recebendo cada vez mais oportunidades, porque esses demonstram a disposição para crescer, para chegar à perfeição. Aquela perfeição que a gente viu lá no começo que Jesus espera de nós, que Jesus nos fala. Que para atingirmos a perfeição é necessário desfazer-nos daquilo que nós nos apegamos. E o que nós nos apegamos hoje? Se não aos bens materiais, nos apegamos às pessoas. Nós achamos que somos donos das pessoas, achamos que somos donos da riqueza que nós acumulamos. Achamos que somos donos do nosso corpo. Mas é muito engano. Apenas recebemos tudo na nossa existência para podermos trabalhar, nos ajustar. Recebemos tudo por empréstimo. Nada é nosso. O que é nosso é aquilo que nós cultivamos, que é os bens morais. Aquilo que nós cultivamos é que nós vamos levar para a nossa vida. A parábola, então, nos convida primeiramente a identificar quem são, na verdade, cada um dos personagens, o que significa esses talentos recebidos. Então, segundo a parábola, os talentos são bens muito valiosos que o patrão, então, confia a cada um dos servos. Deus nos confia conforme as nossas condições, então. Então, Deus não vai confiar, por exemplo, ao Roberto uma carga que ele não possa cumprir, que ele não possa carregar na sua existência. O Roberto vai vir exatamente com o seu programa de reencarnação, conforme as condições que ele tem para viver. Conforme as condições que ele tem para executar aquele planejamento ali, ele vai vir. Então ele não vai vir com sobrepeso, com sobrecarga, de que ele tem muita coisa para fazer. Ele vai vir com aquilo que ele precisa cumprir, na medida certa. Então nós vemos aqui, né, o exemplo ali daquele servo que recebeu apenas um talento. Quantos nós vemos hoje, né, que estão aí gozando de plena saúde, mas que nada fazem pelo próximo. Acomodam-se nas sombras do comodismo e da ignorância. Recusam-se a cumprir, então, essa última recomendação que nós recebemos do plano espiritual. Quantos nós conhecemos hoje, minha gente, que enterrou o seu talento e deixou a vida passar? Então, a gente fica sabendo, por exemplo, né, que, através de Divaldo Franco, que no plano espiritual, a maior dor dos espíritos, e colocamos aqui uma grande parte dos espíritos, é a dor do arrependimento. E então na parábola nós vamos ter essa fala também.
Quando lá no final da parábola dos talentos, né, Jesus conta que o patrão, então, quando estava prestando conta dos seus servos ali, né, aquele que tinha 5 talentos lhe entregou 10, aquele que tinha 2 lhe entregou 4, e aquele que tinha apenas um, que enterrou o seu talento, que enterrou a sua oportunidade de multiplicar este talento, o que o patrão então diz? Empregado mau e preguiçoso, lançai-o lá fora, onde haverá choro e ranger de dentes. Mas o que significa isso? O arrependimento. O choro pela oportunidade perdida, pela oportunidade desperdiçada. Aqueles que aproveitam a sua existência para fazer o bem, aqueles que cresceram em cada existência, vão seguir crescendo. Mas agora aqueles que deixaram a oportunidade passar, vão ficando para trás. E eles vão vendo quanta coisa eles poderiam ter feito da sua existência e que não foi feita. Quantas oportunidades que diariamente eles perderam. Jesus vai nos falar que nós precisamos despertar os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos para ouvir e o nosso coração para amar. Porque não adianta eu ter apenas olhos para enxergar como eu estou enxergando vocês e como vocês estão me enxergando, mas se os nossos olhos ainda não são capazes de enxergar além de cada um, de enxergar a dor dos nossos irmãos. Nós não somos capazes ainda de ouvir o choro, o lamento dos nossos irmãos que sofrem. E nós temos tantos irmãos que vêm, por exemplo, aqui na nossa casa, que buscam aqui no atendimento fraterno uma oportunidade de abrir o seu coração. E aqui a gente consegue ouvir esse choro, aqui a gente consegue ver as dificuldades. E não importa se a pessoa é rica, se a pessoa é pobre, isso não é condição para que a pessoa deixe de sofrer. Não é somente a pessoa pobre que sofre. E quando a gente então está aqui nas preces de radiações, que a gente está emanando a nossa vibração para o plano espiritual e também para o plano dos encarnados, nós temos que colocar todas as pessoas, independente da sua condição social. Então eu não posso pensar que, por exemplo, aquele homem rico que tem aqui na minha vizinhança, que tem um pouquinho mais de condição financeira, eu não posso deixar de rezar por ele também, de fazer uma prece para ele, achando que ele, por ter dinheiro, ele é uma pessoa que não sofre. Talvez ele seja aquele que mais sofre dentre todos. Talvez aquele que não tenha, que tenha poucas condições em casa, talvez não sofra tanto quanto aquele que tem todas as chances de ter uma vida boa. Então a parábola nos faz esse convite a olharmos para dentro de nós, então, e ver em qual das situações em que nós estamos. Será que nós estamos trabalhando com o bem, com os talentos que o Pai nos deu para o próximo? Será que eu estou fazendo esses talentos se multiplicarem? Ou literalmente eu os enterrei? Essa é a reflexão que a gente precisa fazer através da parábola. Então, gente, a parábola então nos traz a importância de investir de forma positiva e consciente o que recebemos de Deus. Eu vou trazer um exemplo aqui de Chico Xavier, de Chico, né? Chico escreveu centenas de livros, nos trouxe centenas de obras, né? Chico poderia ser um dos homens mais ricos do Brasil, se ele se apoderasse da riqueza, da venda desses livros todos. Mas Chico morreu de uma extrema humildade. Chico morreu na pobreza, na simplicidade. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de conhecer a casa do Chico, vocês vão ver o quão humilde foi a vida deste homem. Então, Chico dedicou os seus maiores bens, que foi o seu tempo e a sua vida, para aqueles que necessitam, para aqueles que sofrem. Então, Chico jamais deixou de atender alguém que estava na fila, que as filas da casa do Chico dobravam quarteirão. E Chico entrava a madrugada dentro, atendendo todo mundo de igual para igual.
Ninguém saía de lá sendo menos atendido do que o outro. Parece que Chico sabia exatamente o tempo que ele deveria atender cada um. E ele atendia. Ele ouvia cada um dos irmãos que iam lá para chorar as suas dores, chorar as suas tristezas, colocar as suas dores da alma. As pessoas se expunham para o Chico, mostravam o quanto sofriam, e Chico os acalentava. Chico os abraçava todos igualmente. Chico Xavier, então, foi um grande exemplo para nós em vida do que é exercer a caridade pelo exercício do amor. O que é fazer a caridade pelo exercício do amor? E é isso que nós precisamos compreender. Mesmo que a gente trabalhe, a gente tenha nossos compromissos, nós precisamos sim dedicar, nem que seja uma horinha, para o bem do próximo. Aí precisamos olhar para nós mesmos e ver do que somos capazes de fazer para o bem do próximo. O que eu posso fazer para o bem do próximo? Muitas vezes nos deslumbramos então com as infinitas possibilidades de viver a vida que o mundo nos apresenta. Então muitas vezes as pessoas não querem deixar a vida, as pessoas se apegam à vida porque não querem ir embora, porque querem continuar vivendo a vida de uma forma louca. Muitas vezes as pessoas não querem retornar para casa porque querem continuar ainda vivendo naquela loucura, querem continuar naquela situação. Acabamos então fracassando miseravelmente, pois desgastamos nosso tempo e a nossa vida com coisas banais. Dizemos muitas vezes que não temos tempo, que estamos com pressa, mas por outro lado gastamos a nossa vida com coisas que não nos trazem nada, com coisas que não nos agregam a nada. A encarnação então é um talento preciosíssimo que recebemos do Pai. É uma oportunidade de mostrar o quanto estamos dispostos a nos melhorarmos e evoluirmos. Então, quando eu digo para o Pai que eu quero melhorar, eu quero ser alguém melhor, eu quero evoluir, as oportunidades vão surgir. Agora, quando eu digo para o Pai, né, que eu não quero continuar levando a vida da forma como eu levo hoje, na bebida, né, na festa. Então, quando eu digo isso para Deus, eu estou demonstrando o quanto eu não estou disposto a evoluir. Eu quero continuar vivendo naquela situação ali. Deus se alegra com o progresso da sua criação. Porém, aqueles servos tomados pela preguiça e pela indiferença irão ficando para trás até dar-se por conta da necessidade de que precisam avançar. E isso, minha gente, quando esse espírito se dá conta, já se passaram muitos e muitos anos. Passaram-se muitas vezes séculos e até mesmo milênios. A parábola nos fala então em choro e ranger de dentes, né, que foi o que eu comentei antes, né, que ele vai falar então aqui, que esses espíritos sentirão pesar sobre os seus ombros o peso do remorso, irão lamentar tantas oportunidades desprezadas. E para a gente encerrar então, né, no livro Fonte Viva do Chico Xavier, então, ditado pelo Espírito Emmanuel, nós temos então lá no capítulo 75 a mensagem chamada Administração, onde Emmanuel vai falar então: a saúde física é um tesouro, a oportunidade de trabalhar é uma bênção, a possibilidade de servir é um obséquio divino, o ensejo de aprender é uma porta libertadora, o tempo é um patrimônio inestimável, o lar é uma dádiva divina, o amigo um benfeitor, a ocasião de viver em harmonia com o Senhor, com os semelhantes e com a natureza é uma glória comum a todos. A hora de se ajudar os menos favorecidos de recurso ou entendimento é valiosa. Então, minha gente, para a gente encerrar então essa exposição de hoje, nós vemos hoje tantas pessoas que falam em nome do Evangelho, né, e que estão na lista das pessoas mais ricas do país. E Chico, como eu falei antes, que poderia também estar nessa lista, fez o contrário. Chico então doou-se, não se apropriou de nada daquilo que era dele, inclusive a mensagem do Cristo. Jesus então compartilhou tudo que ele tinha
para todos. Todos que chegavam na casa do Chico, ninguém saía de mão abanando. Todo mundo saía com alguma coisinha. Aqueles, muitas vezes, que tinham posse, que tinham condições, né, muitas vezes ofereciam dinheiro ao Chico. Chico, muitas vezes, recebia, né, dinheiro de pessoas ali, até as pessoas queriam lhe pagar, mas Chico muitas vezes dizia que não. Mas as pessoas às vezes pegavam e faziam o quê? Colocavam no bolso do seu casaco sem que ele percebesse. Então muitas vezes ele nem sabia que tinha no bolso ali. Mas sempre aparecia, após essa pessoa que tinha algo para lhe dar, aparecia alguém que precisava. E aí Chico sempre botava a mão no bolso e tirava de lá alguma coisinha. Seja algum valor, algum dinheiro, para ajudar aquela mãe que naquela ocasião não tinha o que dar de comer para os filhos. Aqueles que lá não tinham como comprar uma medicação para alguém que estava em casa doente. Então Chico sempre tinha algo para ajudar aquelas pessoas que ali buscavam então algum consolo, alguma orientação, que buscavam um abraço. Muitos iam ali para receber um abraço do Chico, para receber um pouquinho de atenção. E tantas pessoas hoje que nós conhecemos que estão carentes desta atenção, que estão carentes desse abraço. E abraçar alguém que precisa, né? Ou seja, todos nós precisamos, mas chegar e oferecer um abraço não nos custa nada. Não vai pesar no bolso de ninguém. Abraçar alguém que está passando por um dia ruim, alguém que não está numa situação boa. Abracemos. O abraço é a transfusão de calor humano, de vida, de energia. E quando nós estamos transbordando de uma boa energia, por que não compartilhar com o próximo? Meus irmãos, então eu agradeço nessa noite de hoje a atenção de todos que aqui estiveram. Que todos possam retornar para os seus lares, sob a bênção do nosso Mestre Jesus. E que assim seja. Nosso agradecimento, nosso irmão Leandro, pela mensagem da noite. Nós temos um recado da direção da casa que veio através da orientação dos Espíritos.